Agora eu estou gravando! É. Estamos aqui com mais um Caminho para a CF com a Silvana Rodrigues. Minha amora, como você está? Tudo ótimo, melhor agora. Quanto tempo, né? Nossa, Dois gente, encontros com você online aqui, com esse público agora e no futuro, né? ai, o que mais é possível aqui. E meus amores que estão nos assistindo, fiquem à vontade de colocar comentários, perguntas e o que mais é possível, porque estamos aqui para escutá-los também. E Uau! aí, minha amora? Gente, eu tenho assim um carinho gigante por essa facilitadora, que eu já vou falar antes dela, ó. Muita- muitas histórias, né, Bia? Muitas histórias. Eu vou te falar que é uma das pessoas que mais me inspiraram para escolher os caminhos que eu escolhi. E Ai, sou gratidão. eternamente grata, assim, por isso. E simplesmente pelo fato de ela ser ela, assim. Ela Não escolhe vai fazer ser ela. chorar, hein? É uma inspiração zaça e eu, nossa, fico muito feliz de compartilhar essa energia que eu percebo na Sil com vocês, porque é incrível essa mulher, vocês não têm noção. Ai, gratidão. E aí, minha Morinha, me conta como que você, né, conta para as pessoas, porque eu já conheço um pouquinho da sua história, é, de como que a Access chegou até você, ou como você chegou até a Access. Ai, bonitinho. Eu no primeiro momento, o escolher fazer o curso de Axis foi a opção era que eu queria ajudar minha mãe. Sim, Na época ela estava numa fase avançada do Alzheimer, né? sim. E naquela fase que já não dormia mais e as medicações não faziam efeito. E eu no lugar onde eu trabalhava, eu sempre passava vizinho ao espaço que eu trabalhava, né? Então eu sempre via lá sobre Axis e vai ter um encontro, vai falar sobre, e aquele nome me chamava atenção sem eu saber o que era. E Aham. eu nunca consegui ir em nenhum daqueles dias, nunca bateu nenhum daqueles horários. Enfim, passou mais um tempo, uma página que eu seguia no Instagram, Sim. e aí eu vi lá curso de barra de Axis e comecei a ler sobre aquilo. Uau. E aí eu comecei a conversar com o facilitador e comecei a perguntar perguntar para ele, que nada era para mim, era tudo para minha mãe. E aí Uhum. naquela mesma semana ia ter uma classe, tipo, sei lá, eu estava conversando com ele no começo da semana e no final de semana ia ter uma classe. Aí eu já comecei a combinar, marcar para fazer a classe. Então eu não tinha, assim, não sabia como era, nunca tinha recebido nenhuma sessão. Eu Só sabia que aquele negócio te chamava atenção. só Que legal. amava. E eu fui. E nesse primeiro momento não consegui atender minha mãe. Depois, nenhuma vez. 3 meses depois ela faleceu. E assim, foi a primeira grande ficha que caiu em relação à morte, que foi um momento assim tão leve, era assim, eu olhar para ela ali naquele momento e era tanta gratidão que tinha por ela assim que transbordava aquele momento. Por alguns instantes eu fiquei me sentindo meio esquisita naquele lugar, porque eu de imediato assim eu era a única pessoa que não chorava. Eu coloquei mantra para ouvir durante o velório dela e ao mesmo tempo que eu estava assim naquele estado, às vezes vinham aqueles passos, sabe, de eu estar no esquisito e querer voltar para essa realidade. E ok, é isso mesmo. Então, assim, foi a primeira grande ficha mesmo que caiu, que foi um presente para mim, aquele curso. Uau. Não era Não externo, sei, né? como se Era, ela era tivesse para você. total para mim. E assim, logo que eu fiz o curso, no começo, assim, eu
não encontrei, assim, logo pessoas para trocar. Sim. Eu fiz as 2 trocas no curso, né? No curso que eu fiz tinha 3 pessoas, e aí cada uma morava para um lado da cidade, enfim. E aí foi acho que 1 mês depois que eu participei de uma troca, e no 3º mês foi que minha mãe faleceu. Então eu tinha recebido 3 sessões de barras. Uhum. E foi uma super ficha, assim, que caiu. Foi uma mudança, assim, e um momento, assim, totalmente diferente, assim, na minha vida, aquilo. Foi uma total mudança, aquilo. Interna, né? E depois disso aí, o que aconteceu mais dentro do seu caminho dentro da Axis? Então, aí na mesma classe que eu fiz, uma das pessoas já estava fazendo o curso para ser facilitadora, que é a Uhum. Patrícia. E aí, eu fazendo as trocas, né? Ainda não sabia muito como é que era esse caminho e nem trabalhava com Pilates. Hoje ainda trabalho com Pilates, não era algo que eu pensava em trabalhar com Aham. isso, em atender. Não era nada assim para na questão do desenvolvimento profissional que eu Sim. tinha escolhido, né? E aí foi que teve uma segunda classe e eu fui para. Também ainda não pensava em facilitar. Fui como renovação, né? Sim, para se Tinha. atualizar. Tinham trocado a Atualização. apostila. Foi. E Aham. foi pouco, foi tipo maio. Eu fiz Sim. o primeiro curso em janeiro e o segundo curso foi em maio, sabe? E aí nisso aí eu não parei mais. Aí nesse mesmo mês eu fiz o fundamento. Aham. Nesse mesmo mês eu fiz o fundamento e um mês depois aí eu estava fazendo a terceira classe de barras, que foi quando eu comecei a facilitar, que foi mais ou menos É. na época que a gente conheceu, né? Sim, Eu, quando eu te conheci, você ainda não era facilitadora, e aí eu participei da primeira classe de facilitação dela. Ela foi a minha terceira professora facilitadora. foi nessa fase que a gente começou a trocar muitas barras, né? A gente fazia Sim, assim toda semana, 2 vezes, 3 vezes na semana. E sim. aí foi um outro, assim, que muitas mudanças foram acontecendo, né? Aí interessante, né, gente, a gente pegar esse ponto de o quanto que de receber barras, né? O quanto isso abre um espaço enorme para as mudanças acontecerem na nossa vida, né? E quando eu conto da minha história, é claro que eu passo pela Silvana, porque foi ela, gente, quem sabe? Ai, quando eu conheci alguém que eu falo que eu comecei a trocar semanalmente e estava disposta a perceber o que era isso no meu mundo, era com a Silvana que eu estava trocando. A Bia até quebrou a catraca do ônibus. Ai, gente, eu conto essa história. Viu? Viu, gente, como não é mentira? Eu quebrei a traca-traca do ônibus, né? E na pergunta, porque essa história é muito engraçada, foi ver a Silvana que a catraca quebrou. E eu sou muito grata, assim, por todas as possibilidades daquela época que você me apresentou, porque foi um outro espaço, que nem a gente tá falando, foi nossa, isso tudo existe, isso realmente aconteceu, gente. Aconteceu e estamos de prova aqui, né? E assim, dessas pequenas coisas, as grandes coisas que, né, que foram acontecendo todo esse movimento. E Sim. aí, nesse contexto todo, foi 2 anos, do primeiro curso de barras até o momento de CF, né? Sim. E aí, nesse mesmo ano, você ia falar antes? Eu ia perguntar, e como foi esse caminho? Ah, É, e como aí foram as suas escolhas, assim, né? O que aconteceu no seu mundo para você escolhendo isso? isso era 2018, né? Que aconteceu, Isso. que eu comecei a fazer o facilitar barras e tal. E aí, no ano seguinte, em 2019, o DEM viria para o Brasil. E aí, a minha escolha nem foi na pergunta sobre os cursos. Sim.
A minha escolha foi lá na frente. A minha escolha era a classe de janeiro, não era Aham, os requisitos, sabe? Eu sim. não fiquei nas perguntas se aquelas classes que eu estava escolhendo seria contribuição. Eu Aham, já tinha escolhido a classe de SOP em janeiro de 2019, então tinha aquele requisito, sim. que era o USB. SB e o escolha de possibilidades, o COP. Aham. E aí foi que eu fui para essas duas classes. Uma primeira classe, as duas classes foram, como é que chama? Online, nós fizemos um POP. Sim, o É, copy fez um pop do copy. isso. Dos dois, do ESB, Ah, tá, do USB também. tá? A Ah, agora eu Patrícia fez lembrei, um. foi uma semanona assim que vocês ficaram lá, não foi? Foi. Sim, Então foi o ESB, foi uma classe muito especial também. Tinham 14 pessoas nessa classe, que foi um um POP, pop. né? Encontro de possibilidade, É isso que eu ia festa de falar, né? possibilidades. Isso que eu ia falar. Vamos falar o que que é um pop, né? É Isso. uma festa de possibilidades, onde, por exemplo, tem uma classe que não vai ser feita, por exemplo, aqui no Brasil, né? E você tem a opção de uma pessoa organizar essa festa de possibilidades, onde você traz outras pessoas que também querem fazer essa classe, se juntam e fazem uma festa para receber essa classe maravilhosa. E foi uma festa mesmo, que foi um lugar muito especial. E, nossa, essa classe parecia que ainda tem outra história, Bia. Nessa classe foi aquele dia que você sonhou com o DEM. Foi na hora. Foi! Verdade, tinha esquecido disso. Que eu virei pra você E e falei, aí nossa, sim, eu acho que eu sonhei com o Den, ele tava com uma. Eu descrevi a roupa, não foi? Que tava com foi. uma roupa assim, ele tava fazendo um negócio. Então aí Eu eu não falei sabia o que assim, era. e foi uma hora que nós fomos facilitadas aqui. Então, uma das pessoas que estavam na classe, porque durante a classe, a gente pode fazer perguntas. E quando a gente está online, nós também podemos perguntar. Então, uma Sim. pessoa da classe, né, dessa sala, dessa festa de possibilidades, fez a pergunta para o DEM. E aí, todas foram facilitadas juntas. Uhum. E aí, depois disso, no dia seguinte, ou 2 dias depois, a Bia me conta essa história do sonho. Eu falei, uau, você também foi facilitada nessa Foi. classe. Eu escolhi. Ai, gente, é muito incrível. E então aí foi que eu fiz essa classe de SB e aí não foi indo nas perguntas. Uhum. Fiz por uma questão de De requisito pelo requisito. SOP e uau também. Cada É, classe é um uau. é uma energia, é um movimento, uma nunca é igual à outra, mesmo quando a gente facilita a mesma classe, Classe. você facilita uma classe de barras, de fundamento, cada uma é uma energia, é especial. Porque é sobre É, isso, né? Sobre perceber as pessoas que estão participando, a energia que elas requerem, né? Quando você está numa classe também, as outras pessoas que estão junto com você, elas, tudo isso é contribuição ao mesmo tempo para todo mundo, né, Sil? para Então não tem como ser todos, igual. para todos, inclusive a quem não está presente, né? Como a gente acabou de, Inclusive. quem não está presente fisicamente, né? Sim, sim, nossa, o que mais é possível? Eu tinha esquecido desse negócio, foi muito legal mesmo. E era interessante, né, Sil, porque eu não sabia o que que era a classe, né? Eu só te falei o que que eu vi no meu sonho. Foi. Ai, que legal. Então, E não sabia conscientemente, né? conscientemente, na mente, porque o nosso serzinho eles escolhem, querendo a gente ou não, assim, com essa cabeçona aqui, né? O ser ele escolhe as coisas, né? E depois do Exatamente. ESB, você foi pro SUP, que foi a classe que você Aí, estava não, escolhendo. aí essa sequência aí foi o COP, né? Que Ah, tá. então foi tipo, isso foi no começo de novembro e aí final do mês já teria outra classe. Que eu acho que foi essa temporada que ele estava na Austrália. Sim. Então, aí eu fiz um outro pop.
Ah, um outro Aí pop eu de que cópia. fui anfitriã, Ah, e e você que fez o pop. foi. Ah, que legal. Aí outra classe online, uma madrugada toda, e assim, né? Primeiro movimento que você escolhe, né? Fazer uma classe, fala assim, nossa, eu vou dar conta de ficar acordada. Às É, vezes porque é de vem essa coisa da madrugada, né? cabeça. Foi E as vamos duas lembrar, né? Porque como eles estavam na Austrália, são quase, se não são, né? 12 horas de diferença, são né? 12. E olha só que incrível, eu já estava nessa energia de lá, né? Sim. Porque, tipo, eu não sabia nem que lugar era a Austrália, que distância que era. Não Aham. tinha olhado no mapa onde que era esse país, assim, Aham. sabe? E Uau. as classes que eu fiz online foram Uma- lá, né? Nossa, Sil, traz aqui pra gente, né, esse ponto do que é fazer uma classe online, né? Porque eu acredito que algumas pessoas ainda têm um interessante ponto de vista do que é ter uma classe online. E esse momento que a gente está vivendo, tá uma chuva de classes online. Então, qual que foi o seu perceber, sua experiência aí com essas classes online? Então, você sabe que eu fui tão sem barreira que essa questão não foi Nem passou nenhum pelo momento radar. assim, nem passou, nem passou. Então, eu não vejo nenhuma diferença, sabe? Até mesmo esse momento que eu te falar, essa primeira classe, que quando uma pessoa da nossa sala fez a pergunta, e assim, parece que o DEM estava ali, junto com a gente, mesmo você não vendo ele ali na tela, e aí ele pediu para todos deitarem na maca, que ele facilitaria todas. E Aham. parecia assim como se ele tivesse passado Literalmente e do lado de todo mundo. literalmente do lado de todo mundo. Tanto é que tinha uma das pessoas da classe que não tinham chegado Aham. no espaço propriamente dito. Ela Aham. estava indo de carro e estava ouvindo no celular no carro. E ela, gente, o que aconteceu aqui? O que foi aquilo? Uau. Então, assim, gente, energia não tem o que você questionar, sabe? Quando você escolhe aquilo, não tem barreira nenhuma. Elas todas se diluem, se dissolvem e é, assim, é muito. É como se eu estivesse do lado dele. É incrível. Ai, que legal isso, né? Gratidão por trazer esse ponto, porque é esse estado de permissão com tudo isso também, e de receber, né? Independente da. Não existe distância quando a gente está Não nesse espaço, existe. né? Ai, É, que delícia. E aí, nenhuma. e depois você fez a classe, aí você fez o COP, depois você foi pro SUP, porque tudo isso era porque você tinha Tudo escolhido o isso. SUP. Você Isso, já que tinha foi aqui em São recebido uma Paulo, né? sessão Também não. de SUP? Não, minto. Foi depois dessa classe? Foi depois ou foi antes? Não, foi mais ou menos nessa mesma época que eu recebi o SOP. Aham. Eu sei que foi quando eu vi essa classe, que eu vi aquele vídeo, sabe, do DEM. Sabe aquele videozinho que tem, aí parece que assim, um monte de pássaros vão correndo. Eu não E tô aí faz lembrando. aquele. É um dos primeiros vídeos que ele gravou sobre Sinfonia de Possibilidades. Ou Uau! primeiro, ser. Um dos Vamos, que eu vamos todos assisti, né? buscar esse vídeo, gente. Eu não, sabe, eu só sei que eu assisti aquele vídeo e falei assim, é essa classe que eu escolho. Uau, E aí foi quando me contaram que ele viria para cá e seria exatamente essa classe. E uau. até no primeiro momento, a minha escolha também não era ser facilitadora de barras. No primeiro momento, eu tinha escolhido ser maestro. Ah, você disse ser Quando eu vi facilitadora essa. certificada, é isso? Sim, sim. Aham. Você tinha escolhido ser É, maestro. quando eu vi essa classe, eu falei, uau, caracas, o que é isso? Aham. Então, foi o que veio Bum. assim, sabe? E aí, enfim, aí em janeiro eu estava lá com o DEM. Sim. E Me assim, lembro bem da carinha dela com um sorriso assim, ó. eu estava lá na recepção, né? E assim, ó, eu estava lá eu trabalhei
nessa classe, né, nesse evento lá no Tivoli. E aí teve um dos momentos, assim, que eu estava num dos corredores, né, e eu em nenhum momento pedi para tirar foto ou vir junto, né, e eu só que energeticamente eu pedi um abraço pro Den. Ai, que E aí ele delícia. passando pro corredor, tipo, ele ia, meio que ele passou por mim e deu aquela voltinha, Voltinha. voltou e me Ai, abraçou, que sabe? delícia. E eu, caracas, esse negócio realmente é incrível. E é sobre isso, né? Que a energia é a nossa primeira linguagem, as nossas escolhas estão nisso, né? Então, quando a gente está disposto a receber disso, olha que mágica que é, né? Total mágica, total, total, total. E essa classe em São Paulo, aquele lugar lindo, maravilhoso, nossa, foi tudo assim incrível, Maravilhoso. incrível. Uau. E aí depois disso, SOP aí foi no começo do ano, né? Foi. Então, aí continuei facilitando as classes, continuei trabalhando com o Pilates, fazendo as coisas que eu ainda fazia, né? Sim. Junto com facilitando classes. E aí não tinha essa escolha de CCF. Uhum. E quando que virou a sua chavinha? Quando virou a minha chavinha. É engraçado essas histórias assim, né? Teve um dia que eu tirando fotos lá no Parque Buller Max. Uhum. E eu estava namorando aquele lugar atrás do parque, que é um hotel Sim. ali. E eu nem sabia que era um hotel. E naquela semana ia ter um curso da Débora Débora. Azevedo, a Consciência da Riqueza. E aí foi que eu comecei a ouvir sobre essa classe, né? E lá eu encontrei algumas facilitadoras. E almoçando junto com a Alexandra, aí ela contando, né? Ela falou assim, olha, é completamente diferente a energia de cada classe. Ah, não, Sim. minto. Nesse momento, eu já tinha falado assim, a gente tinha conversado alguma coisa. Eu falei assim, Bia, vamos para... Eu falei assim, vamos fazer em março. Lembra? Eu acho que eu tinha falado assim, vamos começar a estudar o manual, vamos ler os livros tal, e vamos em março. Isso, Março, quando para Roma. algum momento que eu falei para você, isso era, acho que novembro, setembro, era outubro mais ou menos que eu comentei. Algum dia a gente conversando lá no Márcio. Sim, porque eu já tinha feito a escolha de ser de ser CF, mas eu acho que nesse momento eu acho que era um pouquinho mais cedo. Eu ainda estava, lembra que eu contei, gente, aquela historinha do eu estava escolhendo ser CF, né? Não estava na escolha de ser CF. Então a gente estava conversando sobre isso. E aí eu tinha Que falado, foi se numa fosse das para trocas. fazer, foi, que foi onde a gente brincou um pouquinho com SUP e tudo mais. Foi. E foi um espaço onde eu tava. Daí eu falei, nossa, mas eu iria para Roma, né? Então a gente tava conversando sobre como seria ir para Roma. Ainda não tava naquela, né? Aquela escolha. Sim, Tava sim. devagando sobre, eu pelo menos, né? Eu também naquele momento. Aí foi nesse almoço, né, que a Alexandra começou a conversar comigo e falando assim sobre a energia de cada classe, de cada lugar. E aí, quando ela falou aquela palavra Austrália, aí eu. E, assim, eu já estava pronta, né, para ir. O que Sim. faltava naquele momento dos requisitos era uma classe de copy, que a classe de copy, ela Que tem um são duas, tempo, né? né? Essa última classe precisa estar atualizada, que Sim. é sempre o Acho que são requisito que a gente 6 meses, atualiza. 5 meses antes, né? Alguma coisa assim. Enfim, aí foi, eu falei assim, uau, eu escolho, para que eu vou escolher março? Por que eu vou ficar esperando Gente, até março, se eu já quero isso hoje? Onde que eu tô meu, colocando esse foi cabeção? fenomenal isso, gente. Ela me mandou um áudio falando, Bia, escolhi. Eu, como assim? Escolheu o quê? Vou para a Austrália. Para que eu vou esperar até março? Gente, vocês não têm noção como esse áudio foi uma inspiração para mim. Ali eu percebi o que era escolher. Com todas as palavras.
Foi isso mesmo, né? Incrível. E aí foi que eu comecei o movimento, né, de parte teórica, os livros, o Manual de manual de referência. referência, e aí ia ter uma classe com o Brandon em Em Curitiba, né, Curitiba. Aham, essa que você fez. sim. E aí no primeiro momento eu tinha escolhido essa. Aí foi quando eu fiz a atualização disso, que eu escolhi fazer um outro copy, um Sim. outro pop aqui em Aham, São Paulo, dessa última classe que fazia parte dos requisitos, né? sim. E isso foi em novembro, e aí foi. Foi Foi, aí, aí né? Aí foi. lembro, e aí assim, isso tudo, até chegar o dia, aí pronto, aí escolhi, né? Eu falei assim, gente, mas naquela semana que eu tinha escolhido, eu estava sem RG. Como eu vou tirar o passaporte se eu não tenho nenhum RG? Como é que eu quero atualizar uma escolha dessa sem o documento, né? E aí comecei. O que que Fui, se fiz lá, requer, né? já entrei no site para Tirar o visto, passaporte. passaporte. O meu visto foi incrível, porque assim, a gente estava no grupo, né, e as pessoas, precisa você ir com uma agência, a Austrália é muito Rígida. rigorosa para esse negócio de visto, parari, para lá. Eu tirei o meu visto em menos de 24 horas. Foi. Minha amiga falou assim: minha irmã trabalha em agência, ela faz para você. Ela mora nos Estados Unidos. Entramos, passamos uma tarde online e eu falando, só passando os dados para ela e ela no computador, no site. E o que Quando mais ela é acabou de possível? fazer, nós só estávamos em fusos diferentes. Ela falou assim: Silvana, daqui a pouco chega um e-mail aí para você. Como tipo, eu ia dormir, então eu não vi, Sim. sei te falar a hora certinho, mas foi menos de 24 horas. Uau. O vi, uau! Primeiro do que para as pessoas que tinham ido para a Sim, agência. sim. E sabe o que eu acho um ponto interessante de trazer, Sil? Que todo esse processo, né? Por mais que em algum momento você foi para pensando do tipo, tenho que fazer isso, né? Que a gente fala sobre o calcular, né? Ou o que seria o mais lógico fazer, por exemplo, o lógico seria eu primeiro fazer isso, depois aquilo. Ou fazer o copy aqui no Brasil e pro que eu lembro também essa parte, não vou mais, eu escolhi outra classe, né? De fazer o copy aqui em Curitiba, por mais que em algum espaço você foi para esse o que como deveria ser, você vai para o seu ser e traz isso como sendo a pergunta do que ia criar mais para você, né? E Foi, seguir essa criação que você instilou dentro de você foi muito mágico acompanhar isso de perto, sabe? foi. De ela realmente escolher seguir a energia das coisas que se mostravam para ela também, porque essas escolhas, quando a gente escolhe internamente, né, Sil, a gente simplesmente emana isso e as coisas simplesmente começam a acontecer, a mágica tá aí. E uma das Sim. maiores criadoras de mágica que eu conheço, gente. Mas é esse E assim, espaço, ó, né? Esse espaço de perceber o que se requer e não só o que a nossa cabeça, o que a nossa mente, o que as pessoas também falam como deveria ser, né? sim, sim. Nossa, cada história. E aí, nessa mesma semana, acho que quando eu acabei esse copy, eu fui demitida no estúdio onde eu trabalhava. Uhum. Então, assim, eu ia sair de férias tipo, um dia antes da viagem. Sim. Aí, em vez de chegar o meu aviso de férias, chegou o aviso de rescisão de contrato. Menina, eu quase peguei a menina, tipo assim, abracei Abraçou. ela, Ai, abracei ela, gratidão! e ela assim, quase chorando para vir me dar a notícia, né? Eu falei assim, menina, você é maravilhosa, você é incrível, você é muito poderosa. Olha só o poder que você tem, você foi escolhida para dar essa notícia. Você Uhum. é
Você é muito poderosa. Presente! Tipo, ela triste, né? E eu, meu, você foi incumbida de algo assim muito especial. Sim. Que foi ali, né, onde você pôde escolher mais ainda, ir além, né, também, Sil. Nossa, financeiramente, né? Que aí mais verba, né? Que assim, Sim. é, em termos financeiros, o dia que eu escolhi, zero. Aham, Porque aham. qual que era não tinha noção de nada, gente. Onde era esse país, que era tantas horas assim. Tipo, no primeiro momento, não sei nada sobre inglês. Aham. Como que eu vou me virar lá? Enfim, Vem esses pontos de vistas, né? sim. E aí, reserva. Nossa, escorregou tudo, até o meu. Reserva de Estadia. hotel, estadia. Olha, foi fluindo assim de uma forma tão leve essas coisas. Até mesmo quando eu cheguei lá na Austrália, dentro do avião, eu conheci uma. Dentro do avião, eu conheci a mãe de uma pessoa que nos recepcionou lá. Sim. Tipo assim, conheci ela dentro do avião. Olha, a gente criou cada coisa. Eu criei uma pessoa para me receber no aeroporto, Uau. com um carro que cabia todas as nossas malas, que eu fui junto com mais uma pessoa. Sim. Foi eu e a Carminha. A gente estava nos mesmos requisitos, né? Que era o Sim. curso do COP. Ela também estava Aham. pronta já há tempo. E aí chegamos lá, tinha um carro no aeroporto prontinho, porque tipo assim, eu não Como sabia que pode ser mais maravilhoso? lado que é O... o Aham. ponto de táxi, para que lado que. Porque assim, a gente chegou no aeroporto, a gente ainda não tinha chegado em Nussa. Não tinha a Aham. mínima noção que lado que era. Eu sei que ia Aham. procurar. E aí ainda era mais quase 3 horas de viagem. E essa pessoa nos recebeu na casa dela, levou nossas malas, colocou no. Nossa, assim, olha, como se nós nos Se tivesse conhecemos. programado e concluído, não tinha acontecido tanto assim. Não, não. Na volta da viagem, levou a gente para passear na cidade, para conhecer uma cidade a mais na Austrália. Uau! Olha, meu, assim, quanta mágica, quanta mágica. E o lugar, assim, que a gente escolheu, tipo, o ponto de ônibus era na frente. Você descia, assim, e já via o lugar. Aham. Tudo, mas quando eu reservei daqui, eu não Não conseguia ter tinha essa noção. clareza, Sim. noção dentro do mapa, né? E lá, tudo muito fácil, tudo muito fácil, tudo muito. Era como se eu estivesse em casa. Uau, que delícia. Então, assim, é isso que você falou várias vezes aqui agora. Quando você faz a escolha, sabe? Tudo flui assim de uma forma leve. Leve, 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 leve. E a gente flutuando naquele lugar mesmo. Uau. É o que mais é possível. O que mais é Então, possível? em qualquer área da sua vida, em qualquer lugar, sabe? Escolha que o universo te apoia. Por Sim. mais que você pense, Que venha pontos de sinta, vistas, que venham as coisas. Acontece. escolha, acontece. Acontece que você cria tudo, sabe? Você cria pessoas, você cria lugares. É Facilidade e incrível. tudo. Você me trouxe veio aqui na minha cabeça uma das frases que eu escutei, que o Dan falou para mim, né, quando terminou a classe de SUP, né? Ele olhou para mim e falou assim, porque eu tava assim, tipo, eu saí da classe do tipo, né? Gente, eu não tava cabendo dentro de mim, e nem tava tentando colocar eu dentro de mim também. Tava hiper expandida. E aí ele olhou para mim, eu bem assim para minha cara e falou assim: "Isso é só o começo". Né? Então, aquela sensação de estar ali
concretizando uma coisa, né? Que eu acredito que é essa energia que deve ter vindo até mim, de estar ali, vendo a coisa acontecer na sua frente, assim, né? E ainda ter alguém que virar assim para você e falar, sabe, tudo isso aqui é só o começo, o que mais é possível, né, Sil? Que mais? E aí, E eu diga. ainda lembro assim um detalhe que o limite do meu cartão, ele veio ser liberado tipo um dia antes da viagem. Um dia antes, assim, sabe? Que eu já tinha pedido a liberação e tal, e ainda não tá tudo certo, A sabe? Passagem confiança, tá né? comprada, E a o lugar tá confiança reservado. disso, né? Total, total, assim. É essa mágica. Simples assim. Ai, que delícia. E se fosse para você me dizer hoje, o que é ser CF para você? O É que ser que é essa isso de mágica, mim? é ser essa permissão, é ser essa leveza, ser a permissão. Que delícia. É esse estado mesmo de gratidão, é esse estado de você tá sem barreiras. Uau. É assim, é um exercício diário, né? Mas é exatamente você ser essa escolha. E você cria as possibilidades. E Uau. não tem nada, nada, nada que seja impossível. Se você se permite, você traz isso para a realidade, você atualiza isso. Pode ser uma questão de espaço de tempo Uhum. para diferentes escolhas. Sim. E a minha escolha já estava com data marcada, né? Te vira, universo, já escolhi. Ai, que delícia você trazer isso. Eu sou muito feliz mesmo de te ver aqui e, Ah, e saber a contribuição que você é para esse planeta. gratidão. Porque você, no meu planeta, pelo menos, você foi muita contribuição. E né? Muita contribuição. E sou muito grata por todas as suas escolhas e que você possa inspirar mais ainda as pessoas a terem essa, né, esse é possível, é o que mais é possível e ser cada vez mais essa Ô, Bia, lindinha que você é. eu me lembro assim, sabe, quando eu estava indo para a Austrália, bem para mim, era como o dia que eu escolhi vir para São Paulo. Quer dizer, eu já tinha escolhido vir para São Paulo já fazia tempo. Não, exatamente não para São Paulo. Eu morava no interior e eu, de qualquer forma, sabia que eu não ia mais ficar naquela cidade. Eu queria voar. Uhum. E foi num carnaval. Tipo, terça-feira de carnaval, minha amiga falou: Você quer ir para São Paulo mesmo? Você pode morar comigo e com a minha tia. Eu falei: Eu quero. Ela falou assim: Eu tô indo embora amanhã. Se você quiser, você pode ir. Eu só sei que tipo, essa semana, era quarta-feira de cinza, ela foi embora. No domingo, eu estava vindo para São Paulo. Uau, escolha. Tipo, eu só falei: Mãe, eu preciso ir. Tipo, minha mãe arrumou o dinheiro da passagem. Eu não sei quanto que eu tinha, com quanto eu vim para São Paulo. Eu sei que arrumamos a mala, ela comprou minha passagem e eu vim para essa casa que eu nem conhecia a tia dela. Ninguém. E assim, foi a pessoa que, assim, eu tenho eterna gratidão também por ela, sabe? Um anjo também na minha vida, assim. E eu fiquei morando 8 meses na casa dela. E hoje eu tenho, né, tenho minha casa aqui em São Paulo, tenho meu carro, tenho tantas coisas que eu construí aqui, sabe? E quando eu cheguei na Austrália, assim, quando eu fui para aquele aeroporto, esse momento assim de viagem, eu parecia assim tipo uma criança, assim. Quando eu cheguei lá, eu deitava na areia, assim, que eu parece que eu abraçava a areia, assim, meu Deus do céu, Ah, que delícia. sabe? Parecia que eu estava revivendo aquele mesmo momento, assim, aquela coisa assim, eu posso isso e muito mais.
Sim. Realmente, eu posso. O que eu escolhi, eu posso. Quão poderosos nós podemos ser nas nossas escolhas, né? Ai, que delícia. Exatamente. Eu lembro, você me trouxe agora, né? Eu não lembro o que que era, eu só lembro da sua voz, assim, e isso ecoou várias vezes no meu trajeto, assim. Eu vou fazer isso só porque eu escolho e porque eu posso. E é isso, eu posso, né? Nós podemos, cada um aqui pode fazer tudo isso e muito mais. Pode. Ai, que E delícia. nesse momento, assim, que a gente fala tudo isso, assim, a gente não sabe o número de pessoas que a gente inspira, né? Uma coisa também que o Den fala assim, algumas pessoas você fica sabendo, e Sim. quantas outras que você inspirou e você nem sabe, né? Eu lembro também quando eu saí do hospital, já pedi conta de mais de um emprego concursada, Uhum. e tipo, a pessoa, anos depois, eu Uhum. ouvi a pessoa, Silvana, você realmente é louca, né? Caramba, você é louca. Então a Sou. gente não sabe quantas pessoas, o número de pessoas que a gente inspira, né? Algumas a gente fica sabendo algum tempo depois, outras a gente nem fica sabendo. Mas a gente é essa onda acústica, né? Essa Sim. inspiração, essa, Se eu nunca te contei, eu essa tô te contando contribuição. agora. É Se eu isso. não te falei, eu te falo agora. Você me inspira, me inspirou e vai me inspirar muito. Gratidão pelas suas escolhas, né? Isso Ai, para cada um, né? Porque é um espaço para as pessoas aqui que estão assistindo a gente perceber isso, que o espaço de sermos nós mesmos, fazermos as nossas escolhas para criar uma vida mais grandiosa para gente, e estar disposta também a levar essa energia, essa, né, essa possibilidade para o mundo, como seria ser a inspiração para várias pessoas escolherem diferente, escolherem mais na vida delas. E assim, sendo a alegria que você é, ou sendo você da forma que você é, e o que mais é possível, né? recebendo o rótulo que você receba, né? Receba, Seja qual exato. rótulo for, Ai, né? gratidão. Muita gratidão mesmo. Esse, Ah, eu acho que agora eu não escutei. apareceu alguma perguntinha aí? Deram uma boa noite para nós. E eu acho que é isso, minha amora. Gratidão. Gostaria de trazer mais alguma Gratidão. coisa para as pessoas que estão assistindo? Ai, receba a minha alegria, receba o Ah, meu que coração delícia! transbordante de gratidão. Ai, que E bom delícia! te ver aqui, que faz tempo também que a gente não batia esse papo, então foi bom em todos os sentidos. Foi mesmo. Mas eu ainda vou aí para conversarmos mais. Venha. Ai, gratidão, meus amores que estão assistindo, os que vão assistir depois também. E gratidão, Silvana, por estar aqui, por ter aceitado esse convite aí de ser. É para isso que está sendo isso também, para as pessoas perceberem como podem se inspirar mais e como elas podem ser inspiração e escolher cada vez mais. Gratidão por compartilhar toda a sua história, todas as suas escolhas. Abraçadíssima. Beijo. Beijo. O que mais é possível?